Hoje é a aula 48 do Evangelho de João e a segunda parte desse tema vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Então eu queria convidar você que está assistindo a abrir sua Bíblia, seu aplicativo, no celular, no computador, o site, para acompanhar com a gente João, capítulo 15, do versículo 9 ao 17. Vou ler aqui, Marcão, para a gente conversar, beleza? Pode ler aí, vamos lá. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. E o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Pronto. Vamos fazer uma retrospectiva rápida do que a gente abordou na aula passada, Marcão, só para a gente poder retomar e também pontuar para quem não assistiu, né? Só para lembrar a turma que Jesus estava naquele momento ali da ceia, conversando com seus discípulos, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. Ele revela que será traído, que há traidores ali entre eles, revela que ele vai partir. Se ele não partir, o Espírito Santo, né, o Consolador, não vem. É importante que ele vá para que o Espírito venha. Ele está falando do seu plano redentor. E aí essa comunicação de Jesus vai gerando tristeza nos seus discípulos. E aí que vem o capítulo 14, quando Jesus declara: não se turbe o vosso coração, creio em Deus, creio também em mim. Aí ele fala sobre o porvir, fala sobre a vida eterna, fala que ele é o caminho, a verdade, a vida, que ele é a própria expressão do Pai. Toda essa conversa vai rolando e no final do capítulo 14 Jesus se levanta e diz: vamos embora, que vai começar o plano, né? O plano está em ação. Está em curso. Está em curso. Na caminhada para o jardim, Jesus conta a parábola da videira e fala: eu sou a videira verdadeira, o Pai é o lavrador, ou o agricultor, ou o viticultor. E aí nós tivemos, numa aula anterior, a aula 46, falamos sobre esse texto, as comparações com Israel, a antiga videira, a videira que não deu certo, a videira que não deu fruto, a videira que secou, tal, explicamos tudo isso. Falamos também sobre o aspecto relacionado ao novo nascimento. E aí derrubamos aquele mito, né, Marco, de que se o cara é arrancado da videira, né, se o ramo não dá fruto, o pai corta. Aí nós derrubamos aquele mito relacionado à perda da salvação, porque nós mostramos aqui no texto que, na verdade, é inverso, né? Você não tem que dar fruto para ser conectado. Você só dá fruto se estiver conectado. Se estiver conectado, né? Exato. Só um pequeno adendo aí, né, Leclerc? É muito importante você ter ressaltado isso. As pessoas, muitas vezes, dentro da igreja evangélica, se tem essa falsa noção ou ideia de que as boas obras, né, são os fatos meritórios da salvação. É o contrário. Eles são as consequências da obra da salvação. Né? Então, exatamente. É o que você disse aqui. Só dá fruto quem está conectado. Se cortar, não vai dar fruto, não tem como, né? A gente mostrou que nos textos aqui, para quem não assistiu, assista a aula 46 e a aula 47, nós mostramos que a parábola da videira se parece com outras passagens, onde, por exemplo, João Batista fala que o Messias vem com um machado para cortar as árvores, né, que estão mortas, para separar a palha da produção boa. Então, esse exemplo bíblico relacionado à colheita, relacionado à agricultura, esse exemplo orgânico, dizendo o que está vivo, o que está morto, é um exemplo comum na Escritura. E até na aula passada eu falei para o Davi, vou usar aqui a teologia do Instagram. Deus tem duas ferramentas para você. Ou você vai entrar no machado, ou você vai entrar na tesoura.
Uma teologia famosa essa do Instagram, viu? Famosíssima, duas ferramentas. Teologia do Instagram. E mostramos aqui que isso era comum e que, na verdade, o que o Jesus está dizendo é que tem gente que aparentemente tem jeito de que está ligado na videira, mas o pai, que é o agricultor, o viticultor que vai lá podar, ele sabe que está seco, que está morto, que não está ligado ali. É falso. Aí falamos, né, de Mateus 7 e tal, enfim. E a partir do versículo 9, Jesus, então, Marcos, ele começa a falar do amor, né? O versículo 9 diz o seguinte: como o Pai me amou, assim eu vos amei, permaneçam no meu amor. E aí nós explicamos que o amor do Pai pelo Filho, né, este é o meu Filho amado em quem me comprazo, relacionado também com Isaías, né? Quem irá por mim, pergunta o Senhor, né? Tem o famoso eis-me aqui de Isaías, que é um reflexo messiânico. O Isaías 53, né? Aprove ao Pai fazê-lo sofrer, era desejo de Deus fazê-lo moer. Então nós mostramos que esse amor, ele é resultado dessa obediência voluntária. O Pai me amou, e assim como ele me amou, eu também vos amei. E aí, o que acontece? O pai ama o filho porque o filho decide voluntariamente entregar a sua vida para que a criatura seja reconectada com o Criador. Então, o pai ama o filho por isso, por essa decisão voluntária, por esse esvaziamento que ele sofreu, né? Por essa encarnação, pela dor que ele vai sentir agora física e mental, emocional. O pai ama o filho por causa disso. E é esse amor, ó, permaneça no meu amor, esse amor que é dado, ó, já vai dando a pista, né, Marco? Não é aquele amor afetivo, esse amor aí, worship, né, sexualizado, né? É um outro tipo de amor, é um amor doador, né? É um amor completamente diferente, é um amor de morte, que tem a ver com aquele versículo famoso, né? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Talvez seja o sentido mais correto do amor, e que também coloca em evidência como a nossa igreja e sociedade, ela não sabe o verdadeiro ainda significado do que é o amor. Se faz uma ideia abstrata, né? Não, o amor é eu sempre te tratar bem porque você faz alguma coisa que me agrade. Isso não é amor, isso é conveniência, né? Então aqui a gente vê que realmente esse amor, o amor aqui divino, né? Que é o amor do Pai em relação ao Filho, ao Senhor Jesus, é um amor que tem essas nuances que você bem citou e que coloca em choque, né, Leclerc? Esse falso conceito do que a sociedade, ou até mesmo muitas igrejas, conhecem como um amor, no caso, né? É verdade. A gente está vendo agora, a gente até no início da aula aqui falou sobre uma nova onda de epidemia que está surgindo na Europa já, né? Sim. E aqui no Brasil, a gente vê na televisão, na mídia, a discussão sobre vai ter ou não vai ter carnaval, né? A gente nem vai entrar na abordagem política, porque não precisa, mas não, assim, não precisa, mas nos surpreende o fato de que durante 2 anos se ouviu tanto fique em casa, né? Vacine-se por causa do outro, né? Use a máscara por causa do outro, proteja-se por causa do... E agora vamos para o carnaval. Então é um discurso que não se sustenta. É uma severa hipocrisia, mas assim, chama atenção, Leclerc, foi até o que nós falamos, inclusive o vídeo que você me mandou hoje, né? Chega a beira o absurdo nós discutirmos se vai ou não ter o carnaval com esse cenário que nós estamos ouvindo. 2 anos atrás, por coisas infimamente menores aí em relação a hoje, se fizeram caos, né? Colocaram o caos. Então eu acho que a sociedade, ela realmente está, ela é tão amortecida, vamos dizer amortecida, mas ela é tão anestesiada no seu pecado, no seu erro, que ela não discerne o tamanho do problema. A gente está falando da sociedade, né? Fazendo um recorte aqui sociológico, antropológico, político-social, mas a mesma coisa a gente vê na igreja, né? Vire para a pessoa que está do seu lado e diga eu te amo, Deus te ama, e dá beijinho, e dá abraço,
e pula junto e dá a mão. E quando acaba, meu irmão, é cada um por si, você que se vira, né? É isso aí. É isso aí. E as lideranças, né? Venha, traga tudo, entregue tudo, e o cara enriquecendo e você empobrecendo com dificuldade. A gente vê a mesma realidade, né? Que é parecida com o discurso de Judas, numa outra aula que nós demos aqui, quando a mulher derrama aos pés de Jesus um perfume caríssimo, e Judas reclama, pô, que desperdício, né? Podia ter vendido, isso é dar uma grana no Mercado Livre, né? Exato. Na Ia ser mais OLX, produtivo, né? Na visão do Judas ia ser mais produtivo, tá certo? É assim. né? Eu vi Mas a Gisele aqui, ô Leclerc. Aham. A Gisele também ela é do Evangelho Negociável no estado da Bahia. Olha só. Boa noite, Gi, tudo bem? Falando que o presidente liberou essas em 34 novos casos. Tá bom. É a vida. Pois é a vida mesmo. Você tá. Bora lá. Tô te vendo. Bora lá, beleza. João 3,16, que é o texto que nós também lemos aqui semana passada, mostra um pouco dessa coisa do amor doador, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, né? Você vê? Sim. Como é que esse amor se expressa? Com uma entrega, né? Com Sim. uma doação, né? Com uma perda. Não tem amor que ganha, tá vendo? O amor de Deus é um amor que perde, que também é contrário a essa teologia contemporânea. Falamos muito sobre isso aqui na semana passada. E Jesus fala, o Pai me ama, versículo 17 de João, o Pai me ama porque eu faço a sua vontade. Então, qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é que a criatura seja reconectada a partir desse amor doador, né? Desse amor sacrificial, que a Fabiane está pontuando muito bem aqui, ó. Muito difícil esse amor sacrificial. É mesmo. Sim. Mas é em todos os sentidos, viu, Fabiane? Porque, assim, a nossa sociedade, e tristemente, né, grande parte das nossas igrejas, ela assim, foi colocado dentro dessas pessoas, né, da igreja, enfim, uma falsa ideia de que o amor é aquela sensação contínua de se sentir bem, de se sentir acolhido, eu até entendo que parte de um processo de amar alguém tem a ver com isso, mas isso nem de longe significa amor em si mesmo, né? É justamente as suas doações, as suas abnegações que colocam em evidência o tamanho do amor que você tem às pessoas, ou seja, o amor tem um custo altíssimo. O amor ele tem um custo altíssimo, é um custo que poucas pessoas entendem e menos ainda são aquelas que estão dispostas a pagar o preço desse amor. Exatamente. Então, a gente vê na escritura que um dos reflexos da queda é a perda do amor, né, cara? É porque o homem vai ficando, né? Vai ficando egoísta, né? Vai ficando agressivo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Esse versículo é um versículo que muita gente usava nos anos 80 para falar de prostituição. Imoralidade. Mas o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: que iniquidade é ao contrário de equidade, é desequilíbrio, né? A sociedade vai ficar tão desequilibrada, tão louca, tão irracional, que a gente para de amar. Porque farinha pouca, meu pirão primeiro, né, Silvio? É sempre assim. Assim, na verdade, eu vejo que um dos antagonismos que nós vamos encontrar presente, tá, no meio cristão de hoje em dia, é justamente esse egoísmo aí. É esse exemplo que o Leclerc está falando, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. O que é muito comum é você ver isso daí. Olha, se eu estiver bem, não que eu não me importe com os outros, mas eu vou fazer o que for possível, se é que vai dar tempo, desde que não me tire do meu conforto de alguma forma. Essa a dura realidade, né? Exatamente. Então, quando você encontra pessoas que são verdadeiramente cristãs, que se sacrificam para te ajudar, para estar contigo e que te amam, e lembrando, né, o amor não é aquela sensação contínua, interminável, de uma paixão alucinada que sempre tira o fôlego, não. O amor é você estar do lado da pessoa, né, do seu amigo, seu irmão de caminhada, das pessoas que o Senhor Jesus coloca para nós caminharmos, apesar das coisas, não é por causa das coisas, né? Apesar de, nós caminhamos juntos, porque isso é o que a fé cristã nos ensina. Né? É verdade. Jesus, inclusive, ele dá muita ênfase nesse texto, né? Permaneçam no meu amor.
Sim. Por quê? Porque assim, se você tiver conectado à videira, você vai conseguir, porque na verdade a vida da videira vai passar por dentro do ramo, né? Mas se Sim. você não tiver... Na aula passada, nós explicamos que amor era esse, que é o amor de 1 João. Você pode ler para a gente aí, marcar um pedacinho? Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 10. Vamos ler o 10 em diante, assim, um pedaço só para dar uma ideia. A gente já leu semana passada. Deixa eu pegar aqui, deixa eu achar meu 1 Isso. João, capítulo 3. Capítulo 3, do versículo 10 em diante. Consigo, peraí. Peguei aqui. 3. Deixa eu pegar o versículo 10 aqui. Do 10 ao 19, certo? Mas vamos ler só um pedacinho. Vai lendo aí pra gente. Então, vamos lá. Então, a partir do versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão eram justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Eu acho que tá bom até aí, Marcão. Lê só mais um pra gente. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Olha que legal, tá vendo? O que eu acho interessante nessa passagem, porque João não é mole não, né, cara? João é visceral. É faca na caveira. Ele tem faca na alma, né? Tem ministério. João é faca na alma. Porque o que o João vai dizer é o seguinte, que o que diferencia o verdadeiro cristão do falso cristão é esse amor doador. Porque se o cara não... Essa coisa da gente falar, você tem que amar o seu irmão, esse é o tipo de coisa que a gente nem deveria dizer. Isso teria que sair de dentro do coração de quem está conectado na videira. O Jefferson fez um comentário, eu já tinha colocado aqui, tirei, vou colocar de volta. Ele vai dizer aqui, hoje estava conversando com minha esposa sobre isso, que nós não amamos. Na oração do Pai Nosso, né, perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos. É uma oração dura, é isso mesmo, porque ela acaba falando... Ela te põe numa sinuca de bico, né, Leclerc? Isso, Senhor, perdoa assim como nós perdoamos. Cara, e se você não perdoa, não adianta nada fazer uma oração, vai ser uma baita de uma hipocrisia. Mas, na verdade, Leclerc, só aproveitando o gancho do que você disse, nós tristemente chegamos já há um tempo, não é de agora não. Nós chegamos numa fase da igreja que nós temos que falar as coisas que são óbvias. É verdade. Porque não se tem, assim, isso que nós estamos aqui lendo tacitamente, está claro. Se você não ama o seu irmão, você é um assassino, é o que está na Bíblia. Né? Exatamente. Nós estamos aqui falando do óbvio, cara. Do óbvio. Aqui não tem um segredo teológico, né? Aqui a aula não é uma aula que diga o seguinte... Um tesouro escondido, né? Tesouro escondido. Mas você vai ativar as 7 chaves aí do Pix ungido. A aula não é isso, né? A aula é puramente o que já está escrito há muito tempo na palavra de Deus e que as pessoas se esquecem. Pelas suas conveniências, pela multiplicação da iniquidade, enfim, de tudo, né? É verdade. E vamos tocar naquele ponto que todo mundo odeia, né, Marcão? A turma se veste de uma roupagem moralista, né? Total. Cria aquela narrativa moralista, todo mundo chegando, arrumadinho no culto, com a família, igual um batalhão formado, né? Para ter aprovação pública. Isso. Né? Para ter, não, pô, olha para o Marco assim, olha, o Marco é um homem de Deus, né? Olha como é que ele está, a vida dele. E aí esta narrativa, essa postura moral está substituindo a verdade bíblica. E aí a gente está fazendo igual os fariseus fizeram com a tradição. Não mudou absolutamente nada. A gente está substituindo. Só mudou o nome da tradição. O modo de operação é o mesmo. Exatamente, cara, exatamente. A Ellen falou aqui, ó, que realmente a situação é tão difícil que quando você demonstra preocupação por alguém, a pessoa fica até assustada, né? Nossa. Sim. Né?
E esse amor verdadeiro, que a gente falou aqui, deveria estar intrínseco. Deveria, mas não está. Deveria, mas não está. Esse texto de 1 João, a gente leu porque é o mesmo autor, né? Sim. E João é um cara que sempre trabalha com esses contrastes, noite e dia, luz e trevas, né? Agora ele está trabalhando com salvo e não salvo, né? Crente e não crente. E ele está dizendo que o amor de Deus ele é justo, ele é doador, ele é reconciliador, ele é verdadeiro. E é aí que entra o famoso examine-se, pois, o homem a si mesmo. Que quando você faz a ceia, né, na sua comunidade, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você, essa semana, o que você fez, né? É sempre moral. Mas, na verdade, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, para saber se você encontrou com Cristo, se você nasceu de novo, se você está na videira, e assim você come e bebe. Porque se você não está na videira, aquilo não tem o menor sentido. É só religiosidade. Eu queria te pedir a licença aí, Leclerc, para só continuar a leitura do 1 João, capítulo 3. Claro. Versículo 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer de necessidade e fechar-lhe seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? O João faz uma pergunta, né? É possível, né? Assim, é uma pergunta retórica, né? Como é que pode permanecer o amor de Deus num cara que vê o irmão passando uma necessidade e não faz nada? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e verdade. Exatamente. Exatamente. O examine-se, pois, o homem a si mesmo, é isso, cara. É isso. É você estar na ceia. O que a ceia te lembra? Ela te lembra o quê? O que Jesus vai fazer agora. Esse discurso de Jesus aqui está no caminho da morte, da cruz, da ressurreição. Logo mais é o fazer isso em memória dele, né? Fazer o quê? Só o ato da ceia, né? É religioso. Exato. A memória dele é isso. O pai amou o filho porque o filho se entregou para que eu pudesse estar conectado à videira. Você tem que examinar a si mesmo, cara. Porque assim, como é que eu tenho sido? Mentiroso, agressivo, egoísta, né? Falso, só penso em mim mesmo, não estou preocupado com nada, não me importo com as pessoas. Meu chapa, desculpa. Tô nem aí com nada, né? A ceia não tem menor sentido, é o que Jesus está dizendo. E aí ele vai continuar. A gente ainda está retomando a aula passada. Olha como é que esse texto ele é importante, né? Ele vai dizer o seguinte: falo isso para vocês para que a vossa alegria seja completa. Olha só que coisa incrível, né? A alegria do cristão deveria ser a oportunidade que ele tem de doar-se, entregar-se, compartilhar, quando na verdade essa alegria tão apregoada, né, no evangeliquez, ela está relacionada à conquista. Sim. Mas aqui, Leclerc, também o que eu vejo assim de forma bem clara é que não é incomum, já me perguntaram sobre isso, muitas pessoas entendem talvez que o fato da obediência de Cristo, porque aqui, por mais que a gente está falando de alegria, está atrelada com a obediência de Cristo, né, a sua entrega, as pessoas entendem que o ato em si da obediência tem que ser um ato enfadonho, chato. Eu obedeço porque estão me mandando. E aqui o Senhor Jesus, ele coloca um serviço, né, autossacrificial e associa esse autossacrifício dele com alegria. Então, eis aí uma das coisas que eu sempre procuro falar com os meus irmãos em Cristo. O verdadeiro serviço cristão, por mais que ele tenha um custo, por mais que ele seja cansativo, ele deve sim ser cerceado, permeado de alegria, porque isto é o que o Senhor Jesus fez. Não se trata, ninguém tá aquela questão de cumprir, não, eu vou lá fazer, mas que coisa, eu sou obrigado a obedecer a essa situação. Jesus não teve nada disso. Ele havia um alto custo, mas ele fazia e o fazia com muita alegria, justamente pela entrega. É a alegria do serviço cristão. É outra coisa que muitas pessoas talvez nunca nem experimentaram na vida. Né? Não, e assim, vamos falar de novo o que nós falamos na aula passada, né? Quantos de nós aqui passa a vida inteira servindo à igreja, à instituição, sim, a instituição, aos homens, à religião, e fica feliz porque recebe um tapinha nas costas, um abraço, um reconhecimento do microfone, né? Sim. Poxa, o Marco é responsável, muito obrigado, Marco, sem você, nada disso aqui teria acontecido. E aí nós trocamos esse reconhecimento humano
e colocamos ele no lugar da nossa alegria verdadeira, que deveria ser o serviço. Eu já contei aqui também numa outra aula de um caso que aconteceu há muitos anos atrás, de um irmão que era professor de escola bíblica. Ele entrou na minha sala reclamando, ele fez um absurdo. Eu passei o meu final de semana todo estudando, preparando a minha aula, me dedicando. Cheguei na sala, tinha 3 alunos. Isso é uma falta de respeito. Os irmãos, eu falei assim, mas qual o problema? Você deveria estar feliz por poder ensinar para 3, para 30, para 300, para 3.000, porque é o serviço ao Senhor. Você vê como é que o cara não entende, né? Ele não entende. E aí também ele acha, isso aí é aquele tipo de gente, né, Leclerc? Não conheço a pessoa, mas é mais um sintoma da contaminação, né? O sucesso medido pelo número. Não tem sentido. Quantas e quantas lives já falamos aí sobre isso, né? Na verdade, eu vejo hoje, eu até manifesto essa minha opinião com alguns irmãos em Cristo, né? Que, por vezes, é muito mais produtivo em relação a um pseudo resultado, assim por dizer, você conversar com uma pessoa, dar atenção, esclarecer e ensinar o evangelho e partilhar o evangelho, né? Às vezes é muito mais produtivo do que um monte de gente que não ouviu e que entrou num ouvido e saiu pelo outro, enfim. Né? Exatamente, porque assim, quando você permanece no amor, olha o que Jesus está explicando, né? É como se ele estivesse dizendo assim: olha para onde é que eu estou indo. Estou indo para ser pego, vou ser preso, vou ser morto, né? Sim. Mas assim, isso enche o meu coração de alegria. Ele diz, né? Versículo 11. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja completa. Essa coisa do serviço, da entrega, da aula, do discipulado, da visita, do acolhimento, né, do suporte que você dá, de você poder sustentar alguém num determinado momento da sua vida, sim, é que traz alegria completa e não é necessário que ninguém veja, porque é para não precisamos dos holofotes, exato. Não precisamos dos holofotes, exatamente. E aí fica o mandamento, né, versículo 12. O meu mandamento é esse. Olha que textão, Marco. Né? O meu mandamento esse é o verdadeiro textão, né, Leclerc? Esse é o verdadeiro textão. Naquelas porcarias que a gente vê no Facebook, né? Esse deveria ser o textão. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Então, não é como você quer, como o pastor diz, como está no Instagram, como diz a música, é como eu acho que o cara merece, como eu acho que a pessoa merece. Como eu acho que a pessoa merece. É como eu vos amei. Amem os outros como eu vos amei. O texto é muito objetivo, muito claro, né? Não adianta. E ninguém está dizendo aqui que é fácil, na verdade é difícil. Sim. E a gente sente, é por isso que negue-se a si mesmo, né? A vida cristã é uma vida de conflito interior, não tem essa coisa de declarei, tomei posse, dane-se o inimigo, não tem isso. Tem uma turbulência, né, dentro do nosso coração, né, acontecendo o tempo todo. Né? Não se trata de um mandamento entre outros. Não são vários, né? Tá vendo? É o mandamento. A Gilene está perguntando aqui, ó. A Gisele. Tem que amar a vizinha fofoqueira? Tem que amar a vizinha fofoqueira também. E tem uma diferença, hein, Gi? Amar a vizinha fofoqueira não é dizer que você concorda com a fofoca dela, assim, entendeu? Mas tem que amar, cara. Tem que. Isso aí. Aquela fonte inesgotável de informação. Né? Na verdade, o vizinho fofoqueiro é a verdadeira central de segurança. Você tem que agradecer a Deus, Gi. Porque aconteceu qualquer desgraça na sua rua, você já tem uma central, um lugar único de informação, entendeu? Sabe tudo, né, cara? É importante que você entenda, você que está lendo, a vontade de Jesus é uma só, né? Então, sim, o texto bíblico, vou lembrar aqui uma passagem que eu gosto muito, o Marco. A Bíblia diz lá em Provérbios, né? A palavra de Deus... Provérbios e Salmos, né? Várias passagens diferentes, mas todas elas basicamente dizem a mesma coisa. A palavra de Deus é doce nos lábios, né? Mas quando desce, ela desce amarga, meu irmão, desce quadrada. Porque você olha um texto desse, você fica chocado, porque não há outra vontade. Sim.
Não tem outra vontade, né? E assim, não é sem intenção, né, Leclerc, que é justamente esse o mandamento, porque esse, sem dúvida, é o mandamento que mais nos coloca em posição de desconforto. Porque a verdade é o que eu falei, nós não amamos. Essa é a verdade. Essa que é a verdade. É isso então, aí. para nós, o desafio ele é grande, e até a gente brinca aqui, mas assim, é um desafio gigantesco você amar pessoas que você sabe que não querem seu bem. É muito difícil você amar pessoas que podem até, de repente, frequentar o mesmo ambiente eclesiástico que o seu, mas que não te querem como irmão em Cristo, só vão te tratar bem até o momento que você for interessante por alguma razão. Exatamente. Então é um desafio muito grande. Isso aí nossa, é o maior dos desafios, né? Se fosse simples, né, não seria um mandamento. É aquela velha história. Exatamente, né? Porque qual era o objetivo do mandamento no Antigo Testamento? Era colocar em xeque os reflexos da queda, né? Porque a lei de Moisés, ela não salva, ela só acusa. O mandamento acusa. Esse é o meu mandamento. Isso. E aí, o que você descobre? Que você não consegue. Essa é a dificuldade. E aí, isso também explica Mateus 7. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas, Senhor, em teu nome nós curamos enfermos, fizemos maravilhas, oramos, pregamos, ofertamos. E Jesus fala assim, não vos conheço. É óbvio, porque a única coisa que nos torna conhecidos de Deus é o amor. Esse amor que não é afetivo, musical, né? É o amor... Worshipeiro, não amor worshipeiro. Ele é o único fruto da videira. Amém. O amor é o único fruto da videira. Não tem outro fruto. É o tipo de amor que só é possível de ser gerado se você estiver conectado na videira. Isso. Porque mesmo que você não consiga amar, como o texto te desafia, no mínimo, quem está conectado à videira, ao ler uma passagem como essa, sente tristeza. Né? Vai tentar. O cara vai tentar. Sente constrangimento. O outro texto diz, né? O amor de Deus nos constrange. Ele é constrangedor. Assim, caramba, hoje a pessoa me tratou mal e eu revidei, eu gritei. Aí você, isso não está legal, isso me fez mal. Não é um remorso, é uma nova natureza em conflito, como diz Paulo, né, em Romanos, né? É o trabalho sendo realizado, né, na verdade. Exatamente. E aí Jesus para nos ajudar, só piora, né, Marcão? Ele vai dizer o seguinte... Sem massagem, né? Sem anestesia. Ninguém, né? Ninguém tem maior amor. Né? Isso, exatamente. Ninguém tem maior amor. Ninguém tem maior amor. Não adianta. Aqui, ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E esse versículo ele é maravilhoso, né, Leclerc? Porque eu acho que às vezes os cristãos ainda não entenderam direito como que funciona a coisa. Mas veja você, o Senhor Jesus dizendo o seguinte, não existe um amor maior do que este, dar a vida pelos seus amigos. É verdade que nós lemos em alguns momentos aqui, né, no texto, né, você vai ver, por exemplo, Jesus ele falando dos seus mandamentos, falando sobre as ordenanças dos discípulos, mas neste momento aqui, ele se refere a esses discípulos como seus amigos. Isso. Então, é uma realidade que é espantosa. Talvez as pessoas não tenham caminhado com essa perspectiva. Olha, eu sou um amigo de Jesus. Eu não sou um colega, eu não sou alguém que tem uma certa admiração por Jesus, ou eu sou alguém que vê Jesus de longe, eu acho que Jesus tem umas paradas legais. Eu sou um amigo. Amigo se pressupõe de vínculo, de proximidade. Eu conheço a vida do cara. É a ideia de pacto, né? Essa influência nossa brasileira, né? Essa influência mística brasileira, que você sempre chama de macumba, né? Carinhosamente. Macumbinha gospel. Né? Todo mundo acha que essa coisa bíblica do pacto, da aliança, parece bruxaria, né? Vamos aqui fazer um feitiço. Mas o pacto ele está relacionado a essa relação de vínculo. Deus fez uma aliança com Noé. Deus fez uma aliança com Abraão. Abraão é meu amigo, e eu conto as coisas. Isso então, aí. Na verdade, é uma relação de Deus, é isso mesmo. Davi fez uma aliança com Jonatas. Jonatas se desarmou. Davi era nada, era plebeu,
Jonatas era nobre, ele tirou a sua capa, ele tirou o seu escudo, tirou a sua espada para ficar igual, né? Davi depois pegou Mefibosete, botou na sua mesa. Então as relações de pacto bíblicas, elas são relações de vínculo. Não são essas relações pagãs, porque infelizmente o evangelho no Brasil, nas igrejas, está muito paganizado, né? Parece uma divindade pagã dentro de um vulcão, então a gente vai lá oferecer uma oferta, né? Os cultos viraram invocações, né? Todo mundo girando, gritando, né? Mas a relação com Deus ela é pactual. Jesus está falando, não chamo mais vocês de servos, né? Ele fala isso no capítulo que a gente está lendo, né? No mesmo capítulo, ali na frente, né? No versículo 15, eu não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, que é o que Deus fala de Abraão. Você não é meu amigo? Eu faço alguma coisa sem contar primeiro para os meus amigos, tem uma relação. Era a relação que Deus tinha com Adão na virada do dia, né? Não, o próprio Senhor Jesus, ele fala claramente aqui nesse texto, Leclerc, que é o seguinte: eu não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Então, o servo ele só obedece, o Senhor manda, o servo obedece. Aqui não. Aqui nós somos amigos, né? Isso. É isso. Então não adianta você transformar a relação com Deus em culto, oferta. Não, isso não é amizade, não existe. Exato. E aí, Leclerc, tem uma. É pagã. Tem uma pancadinha aqui, que uma pergunta que pode ser natural que venha a surgir. Eu não sei se até você ia projetar isso no próximo slide. É que nós avançamos aqui no versículo 15. O versículo 14, ele dá aquela facada na alma, né? Porque qual é a pergunta comum? A gente está falando assim, olha, aqui o Jesus, né, falando para os seus discípulos que são amigos. Ah, mas como é que eu sei como é que eu posso ser amigo de Jesus? Como é que eu sei que eu tenho uma amizade com Jesus? E o versículo 14, Jesus ele dá aquela facada, né, na alma, né? Olha, vós sois meus amigos se fazeis o que eu mando. Mas o que é que o Senhor Jesus manda? Que essa é a pergunta, né, do $1 milhão aí, né? Ele manda que nós nos amemos uns aos outros. Exatamente, porque o que é legal no texto, né, é o contraste que João faz. Por que o pai ama o filho? Porque o filho obedece. Agora, Deus amou o mundo, João 3,16, quando o mundo ainda era inimigo. Esse amor dado por nós é um amor dado por quem nunca amou a Deus, nunca se relacionou com ele, e agora a prova cabal de que nós estamos em Deus e amamos da maneira como ele nos obedece é como? É fazendo pelo outro o que ele fez por nós. É a prova cabal. Assim, se a gente não faz isso... Ouvir e praticar, né, Leclerc? Não adianta. Senão nós vamos nós vamos aqui nos igualar alguns filósofos ou estoicos, né? Que vivem aí praguejando um monte de sofismas e que não praticam absolutamente nada. Exatamente nada. E é por isso que o livro de Tiago, né, sempre foi um livro olhado, né, de ladinho, né? Porque Tiago bate nisso o tempo todo, né? Mostra-me a tua fé sem as suas ações. É só cutucado. Toma. Com as minhas ações eu te mostro. Exatamente. Tiago ele vai só dando aquelas facadinhas do protetor, né? Do Jason Bourne. Vai do braço. Exatamente. Só aquela cutucada, aquela coisa incômoda. Se você tá na videira, se você nasceu de novo, se você realmente teve um encontro com Cristo, não tem opção. Porque eu vi aqui... Opção é zero, é uma. Eu vi aqui alguns comentários, né? Eu não consigo amar todo mundo. Ok, mas eu não consigo amar por causa da minha fragilidade humana. E não porque eu tenha opção. Não existe essa opção. O não conseguir é a minha fragilidade, é a minha fraqueza. Não é uma decisão cognitiva. Não, tem gente que não merece receber amor, como o caso da vizinha fofoqueira. A vizinha fofoqueira foi top, viu? Gostei do bom exemplo. Central global de informação. Central única de informações.
Big Data, Big Data. O ramo da videira não tem opção. Não tem opção. Porque se ele fala o seguinte no início do capítulo, né? O meu pai é o lavrador. Ele olha para a videira e vê lá, tá seco, e tira. Ou seja, todo mundo que diz que está na videira, mas nunca nasceu de novo, pode esperar o forno, né? O forno te aguarda. Agora, pode esperar o... te aguarda. Quem está na videira conectado, o que o lavrador faz? Ele poda para que dê mais fruto. É isso mesmo. E para que esse fruto permaneça. Porque aí é que está, né? Se você demonstra o amor do Pai, como o amor do Pai foi demonstrado por nós, esse amor, através de você, vai encontrar alguém e esse alguém vai se encontrar com Cristo. É um fruto permanente. Sim. E aí esse encontro com Cristo dessa pessoa vai também levar esse fruto para uma outra pessoa. Esse é o fruto que permanece, né? Pois é, e quanta gente faz evangelismo, né, Marco? Convidando para ir para a igreja, né? Testemunhar de Cristo mesmo que é bom, zero, né? Zero. Na verdade, até a ação evangelística, isso é uma boa. Dá até para fazer uma live disso um dia. A ação evangelística, ela se reduziu a dar um panfleto com o endereço da igreja. E isso tem zero do evangelho. Zero. Exatamente. Eu não estou dizendo que você não pode fazer uma ação para convidar pessoas para ir na tua igreja, não estou dizendo isso. Mas chamar isto de testemunhar a Cristo não há a menor condição. Né? Exatamente, exatamente. Não se trata de amizade afetiva, mas de fruto. A Ellen está falando aqui, ó. Ela disse o seguinte, ó. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e não conseguir amar é uma fraqueza. Por isso recorremos a Deus. Exatamente. Exatamente. Tá vendo? Quando eu falo que a Ellen é uma boa aluna, é por causa dessas sacadas dela. Então, tá por que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza? Porque é na fraqueza que nós recorremos a Deus nas nossas orações, dizendo, Senhor, eu não consigo, não consegui. E aí isso também, o Leclerc, ele vai diretamente à questão do próprio versículo 10, né? Se guardares os meus mandamentos, ou seja, é importante a gente ter essa noção de que a nossa vida cristã saudável, ela tem uma dependência permanente de Cristo. Exatamente. Ela não mata a nossa humanidade, que é o que muitas igrejas querem fazer, transformar você em anjo, não vai acontecer, mas ao mesmo tempo, ela mantém a sua mente conectada o tempo todo à Escritura, a Cristo. A oração. Né? A oração, né? Mesmo nos momentos que você está com raiva. Justo. Principalmente nesses momentos, né? Olha os salmos, né? Olha os salmos aí, Senhor, até quando? Senhor, eu não entendo. Senhor, mata os meus inimigos, mata os meus e mata! Mas é outra sacada, Leclerc. O pessoal ainda não entendeu que os salmos é a nueza da alma do ser humano. É o homem pleno. É o homem ali. É o homem pleno. Escrachado. Quer conhecer? Tem um pessoal claro que eu respeito as ciências potentes e tudo mais, mas, cara, quer conhecer a alma? Leia os salmos. Exatamente. Que aí você vai descobrir o que é o ser humano. Exatamente. E o verdadeiro amigo de Jesus, né? Sim. Tem o mesmo amor. Tem o mesmo amor. É isso. É isso que o texto está nos mostrando. Não adianta ficar cantando essas músicas de amigo, né? Amigo, não vai resolver. Ou então aquelas canções belíssimas, né? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Ok, mas a canção não resolve o dilema. Não, na verdade, então, é aquele cuidado de sempre, né? Não tem nada melhor do que ser amigo de Deus e tal, concordo, mas o mero fato de cantar isso não significa que isso é uma verdade praticada, que seja um fato. Exatamente. Aí agora vem o versículo central, que é o tema das duas aulas, né? Versículo 16. Vocês não me escolheram. É o versículo que arrebenta a cabeça, como diriam os nerds, né, os blogueiros, é para explodir o cérebro. É o versículo que diz o seguinte: não foi você que foi à frente e aceitou Jesus. Não tem um vote em mim, né? Vote em mim para ser Me dá a chance. Senhor. Me dá a chance. Me dá a chance. quebra esse galho, né? Me dá uma chance, deixa eu entrar ainda. Eu vou bater agora na porta do seu coração.
Abre para eu entrar. Isso não existe isso. Vocês não me escolheram. Aí tem a galera, né, que diz que escolheu, né, que foi à frente, que eu quis, eu tomei posse. E tem a galera também que usa esse versículo para dizer assim: eu sou escolhido, dane-se o resto do mundo. Não, tá errado. Então tem o cara que rejeita esse texto para dizer que não, que ele hoje é um cristão por causa da própria participação dele, e tem o camarada, Sim. o ser, que se apropria desse texto para dizer o seguinte, que e ele fala é um que tá tudo bem. Que ele é um privilegiado. Só que esse versículo é um versículo inteiro. É um problema muito comum nas igrejas, né, o Marco? É o cara pegar um pedacinho do versículo e vai usar ao seu bel prazer, né? O cara só usa essa primeira parte. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Ok. Ou então, vós não me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Ok, mas o versículo não acaba aí. O versículo. E aí o versículo, ele dá, como nós conversamos um pouquinho aqui antes da live, né? Na verdade, esse versículo, ele, embora ele dê a segurança de que Deus que nos escolhe, ele também nos dá um chamado missionário, porque aqui está dizendo o seguinte: eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos. Então é uma escolha que não é uma escolha meramente aleatória. Olha, te escolhi porque você é fofinho, cheirosinho, bonitinho. Eu vos escolhi para. Porque é o que a gente está falando. É igual aquela coisa do. Vou pegar outro exemplo que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. A oração do crente pode muito em seus efeitos. O cara pega um versículo para dizer que a oração tem poder. Só que a Bíblia diz o quê? Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis, e orai uns pelos outros, porque a oração de um justo, ou seja, o versículo citado, ele está diretamente ligado com a situação de um ensinamento maior. É óbvio que se eu e o Marco somos amigos e abrimos o coração um para o outro e compartilhamos as nossas dores, os nossos dilemas, os nossos pecados, as nossas bênçãos, né? E oramos uns pelos outros, essa oração que nos expõe, Sim. que revela o nosso coração, que nos faz chorar, que nos faz confessar, essa oração, ela cura. Sim. Porque a confissão, ela tem esse poder, né, de trazer lucidez, nos leva a recorrer ao Pai. E essa oração, feita pelo justo, porque obviamente o cara que não nasceu de novo não vai fazer essa oração, ela pode muito em seus efeitos. É óbvio que ela pode. Porque o coração quebrantado e contrito, Deus ouve. Então, esses versículos, todos estão conectados. A mesma coisa esse aqui. Vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi para. Não é eu vos escolhi, ponto. Anota isso aí, você que está assistindo a aula. Não é eu vos escolhi, ponto. Ponto e vírgula. É eu vos escolhi para. Para quê? Para que vá e dê frutos. E que, ainda detalhe, hein, Leclerc, que aí tem a treta grande também. A treta. Não você tem que ir, dar fruto e que o vosso fruto permaneça. E nós já falamos que esse fruto só há de permanecer se estivermos conectados à videira. Então aqui é uma grande comissão, na verdade. Aqui, na verdade, é um comissionamento mesmo. Olha, é o seguinte, você foi escolhido, não é para você ficar de boa aí, não, e sair batendo no peito que você é escolhido, não. Você foi escolhido, mas tem uma razão, não meritória, né? Você não vai fazer isso para que você seja salvo, não é isso. Você vai fazer isso aqui porque eu estou mandando você ir dar frutos e que esses frutos permaneçam, e só vai permanecer se você estiver ligado na videira. A Ellen falando que não aguenta suas imitações aqui, nem. Ellen, vamos lá na minha igreja para você conhecer a minha igreja. O meu pastor é uma bênção. Eu amo a minha igreja. Eu amo a minha liderança. Todo mundo acha, Marco, todo mundo, para ser bem genérico, todo mundo acha que dar fruto é ter igreja cheia, né? Vamos lá ver. A minha igreja é uma... E quando a igreja está meio mais ou menos, assim, né? Uma fase, a pessoa... Tá em brecha. Vou procurar outra igreja. Tá em brecha, tá em pecadinho. Tá ali, precisa fazer uma batalha espiritual para tirar o Exu tranca igreja. Deus, né? Você tem um pastor performático, carismático, um lugar confortável, uma boa música. Qualquer igreja enche, chefe.
pode ser pentecostal, tradicional, conservadora, calvinista, arminiana, tanto faz. Você tem uma liderança carismática, performática, que fala com clareza, que fala o óbvio, música, porque todo mundo quer igreja, né? Tá no sangue do brasileiro. Uma igreja do lado da outra, todo mundo quer igreja. Uma igreja boa, confortável, perto da sua casa, todo mundo quer. Só que igreja, templo, instituição religiosa não significa necessariamente fruto. Porque o fruto, ele é resultado direto da obediência ao mandamento. Qual é o mandamento? Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Ou seja, a única coisa que faz dar fruto é quando nós amamos o outro. De que forma? Nos entregando, nos doando, servindo, como Cristo fez por nós, e aí Cristo em nós, através de nós, transbordando por nós, alcança e apesar de nós, né, e apesar de nós, sem precisar de nós. É isso aí. Né? Então, quando você sem nenhuma necessidade de você nós. Não é enviado para ir, você é enviado para levar Cristo. Igual a mulher samaritana, deixou o cântaro, voltou para a cidade, encontrei o Cristo, venham ver. Ela então leva Cristo, para que os outros também se encontrem com Cristo. E é esse mandamento que dá o fruto, né, o Marco? É o isso fruto aí. Não está relacionado a links, a cliques nos vídeos, né, a likes, né, a culto cheio. Pô, tem que ir na minha igreja, Ellen, vamos lá na minha igreja, eu tenho culto 9 da manhã, 10 da manhã, 6 da tarde. Você tem que entrar na fila, guardar Você vai fazer um cadastro online primeiro, para ver se você pode. Caraca, o tempo todo, um monte de reunião. Primeiro você vai fazer um cadastro online para ver se você pode ir no culto, para receber a unção poderosa do Pix. E aí sim, né? Até parece que é nesse sentido que o fruto permanece, né? O argumento é sempre religioso, né? Deus está aqui, a glória de Deus está aqui, o Shekinah de Deus está aqui, todo mundo naquele argumento religioso. Olha, gente, desculpa, você está assistindo a aula aqui comigo e com o Marco. O dia que você tiver um tempinho, dá uma lida nos livros de história. História, não precisa ser história de 1000 anos, não, história de 50, 60 anos. Quantas igrejas enormes no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, com centenas, com milhares de membros, desapareceram, acabaram, viraram pó. Se você quiser ir na Bíblia, olha lá as igrejas da Ásia, as igrejas de Apocalipse. Vou fazer uma série de lives com o Marco sobre as igrejas do Apocalipse. Sua mensagem ontem, hoje e sempre. Para você saber como isso é importante. Jesus falando para o pastor da igreja, vocês acham que vocês são ricos, poderosos, incríveis, relevantes? Que é a frase, né, da nossa geração, né? Uma igreja relevante. Um dos maiores pleonasmos aí, né, Leclerc, que são amplamente divulgados, né? Tem igreja que tem esse nome, cara. Esses dias eu vi uma igreja, a igreja é relevante, mas se a igreja ela não é relevante, ela não serve para nada. Não serve para nada. Ela vai ser jogada no fogo, exatamente. Sim. Vai morna, né? O lavrador vai arrancar. E Jesus fala, você não sabe que você é cego, pobre, nu? Você não tem nada. Então, assim, muitas igrejas que vivenciaram grandes avivamentos em diferentes épocas desapareceram e não deixaram fruto. E a questão é essa, irmãos e irmãs, alunos e alunas da Oficina da Palavra, do Evangelho Negociável e da Verdade de Graça. Qual o fruto? Qual o nosso fruto? Não são frutos, é o fruto. Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito. É um fruto. Não é um monte de fruto. É o fruto, é o amor que vem do Pai, que passa pela videira e nos alcança, Não é mole não, hein, Marcão? Não, dói, viu, gente? A gente fala aqui e muito distante de mim querer passar uma imagem de que tem isso daí resolvido. Para mim é um desafio tão grande quanto amar algumas pessoas. É muito difícil. E é sempre bom voltar nos textos para lembrar
o quanto somos falhos, né, o quanto somos humanos e quantas vezes nos esquecemos. Daí a importância da leitura bíblica. Vamos bater de novo nesse ponto, né? Sim. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É o capítulo anterior, João 14, 21. E quem é o que ama? É o que fica o tempo todo olhando para esses textos, né? Me lembrou até uma historinha que a gente contava há uma época atrás, Marco. Uma historinha o pastor andando na rua, de noite, assim. Ele estava andando na rua da cidade, era uma cidade pequenininha e tal. E aí ele estava andando pela rua, conversando com as pessoas, aquele pastor de cidade do interior, né? Aí ele chegou num cantinho assim, tinha uma casinha, e dentro da casinha, aquele muro baixo, tinha um velhinho sentado num banquinho, com uma vela na mão e com a Bíblia. Estava do lado de fora da casa, não tinha energia elétrica e tal, estava com uma vela e com a Bíblia. Aí o pastor foi lá, curioso, né? Se for fulano de tal, tudo bom? Boa noite, pastor, tudo bem? O que você está fazendo, rapaz, a uma hora dessa, do lado de fora, com uma Bíblia e uma vela? O que você está procurando? Aí o velhinho falou assim, estou procurando mandamentos para obedecer. Amém. Ah, toma! Cara, mas é isso, né? A nossa procura... Que Deus nos ajude, né? Que Deus nos ajude, né? Quantas vezes a gente busca no texto, né, ô Marcão? Sim. Mágica, né? Magia. Lembra da caixinha de promessa? Sim, famosa. Famosa caixinha de promessa. É popular até hoje, viu, Leclerc? Tem gente deixava lá já separado, né, os versículos, né? Já Isso. sei que aqui nesse pedacinho aqui tem o versículo. Na base do sortilégio, né? Sortilégio, pau. Deus está falando comigo hoje, ô Senhor, né? Pois é, a gente olha para a Bíblia, né, com essa coisa da... Mas a palavra de Deus é alimento, né? Jesus fala assim, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então, o verdadeiro ramo da videira, ele se alimenta desses textos. Num primeiro momento, né, nos choca, nos constrange, mas depois aquilo nos fortalece, né, nos ajuda. E a gente vê isso muito na vida de Davi. Tem uma série aqui na Oficina da Palavra sobre a vida, a jornada e o legado de Davi. E a gente vê muito isso, né? As experiências amargas de Davi mostraram a fragilidade dele, e essa fragilidade, como a Ellen ensinou, levou com que ele fosse aperfeiçoado. Cada experiência de tristeza diante da palavra de Deus formava um Davi melhor, mais amadurecido. Então isso é muito bacana. Marcão,